querido, e abre lá em Efésios 6:10. Efésios 6:10, onde Deus vai nos falar conosco através dessa carta de Paulo aos Éfesos. Glória a Deus. A palavra diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, poderosa, para mudar as nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, Tu que és mestre dos mestres, mais nessa noite, nos ensinar, enquanto estamos assentados aos Teus pés. Amém. Você pode se sentar, querido. A nossa vida com o Senhor é uma vida abençoada, onde temos paz, alegria e tantas coisas que o Senhor tem trazido às nossas vidas, que são inumeráveis as bênçãos, né? De estar com o Senhor. Mas nós sabemos que quando nós optamos em estar com o Senhor, se levanta aí muito grande luta, né, contra as nossas vidas, mas o Senhor não nos deixou despreparados. Então Ele deu a cada um de nós armaduras, para que possamos permanecer inabaláveis, como diz a palavra, né? E por que nós devemos então nos vestir com essa armadura de Deus? Versículo 12 responde assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então por isso que eu tenho que estar com essas armaduras. Eu não posso deixar de vestir elas. De que maneira? A palavra do Senhor diz no versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, fortalecendo-me, o Senhor tem me dado força, o Senhor tem trazido para mim força, para que eu seja fortalecido na força do seu poder. De que jeito mais? Revestindo-me, no versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então essa armadura, querido, você tem que se revestir dela. E aí diz assim: revesti-vos de qual armadura, querido? Ela fala aí, específica. Versículo 11, revesti-vos de qual armadura? O que diz aí? De toda. Não existe uma específica. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Todo o teu corpo, da cabeça até os pés, tem que ter a armadura de Deus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Paulo está dizendo assim aqui, reforçando mais uma vez: tomai, se aproprie, porque Deus tem oferecido isso para você. Amém? Paulo está dizendo: tomai, pegue todas essas armaduras, porque senão nós não vamos permanecer inabaláveis. No dia mau nós vamos sucumbir, nós vamos ser vencidos, nós vamos ser derrotados. Então Paulo está dizendo bem antes: vocês que já entraram para a caminhada do Senhor,
Tome toda a armadura de Deus. Se revista de toda ela, para que o inimigo não possa vencer você e nem eu. Amém? Mas eu quero falar dessas peças. E quais são as peças? Eu acho que de tudo que está escrito no Novo Testamento, eu acho que só em Efésios 6, aqui onde nós estamos lendo, que fala, especificamente Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de cada peça da armadura para que a gente possa se manter inabalável. Ele, como estava naquela época de Paulo, o que ele tinha como base era as armaduras dos soldados romanos da época. É o que ele conhecia. Se fosse hoje, ele ia escrever talvez de uma maneira diferente, falando as mesmas coisas, da verdade, tudo, mas de uma maneira, com peças diferentes. Mas ele está falando aqui daquela época, onde os soldados se vestiam, né? E ele começa falando, versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Diz assim comigo, cinturão da verdade. Diz assim, eu preciso do cinturão da verdade. Então ele manda cingir, ele começa dizendo, vocês precisam desse cinto da verdade. Só para complementar a palavra que está em 1 Pedro 1,13, diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento. Cingindo com o quê? Com a verdade. Então era um cinto, querido, bem largo, de couro, em que ele apertava bastante. E aí você fala, para que serve um cinto? Né? Porque as mulheres hoje põem um cinto, não põem por cima da roupa. Para que o cinto da mulher serve? Para enfeitar, sim ou não? É para ficar um pouco mais magra, não sei. As mulheres que entendem essas coisas. Mas o soldado ponhava o cinto para quê? Que ele colocava esse cinto. Ele pegava aquele cinturão de couro e apertava, querido. Aquilo dava firmeza ao seu lombo. Quem aqui já fez musculação sabe aquelas pessoas que já viu na academia, que ele levanta muito peso. Ele não faz isso sem antes colocar um cinturão bem forte aqui para dar firmeza. Você se sente mais forte, mais equilibrado. Então Paulo começa dizendo assim, o que vai dar firmeza a vocês na batalha é a verdade. É você se cingir com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus que está conosco. Amém? A gente não pode cingir a nossa vida. Isso, presta atenção. Essa peça que nós estamos falando é uma daquelas que vai nos fazer inabaláveis na presença do inimigo. Se você não for cingido com a verdade, você perde a batalha. Você não tem firmeza na batalha. O inimigo te vence porque você não tem a verdade dentro de você. Amém? Não é cingir com ficção, com fábulas, com coisas inventadas de homem. Porque hoje, querido, se você ler na tua casa, tiver tempo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, ele vai falar desses falsos mestres que entrou com palavras fictícias para vos enganar. Entendeu? Então tem muita gente que põe um cinto de ficção, um cinto frouxo, um cinto que não está apertado. E só pode dar firmeza em nós o cinto de couro da verdade. O que é a verdade? Responde João 17:17, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. A igreja tem perdido muita batalha hoje. E a gente vê a igreja pendendo para um lado perigoso aí, saindo do eixo. Porque o eixo e o trilho é a verdade. Se ela não preza mais o ensinamento da verdade, as doutrinas da verdade, aquilo que os apóstolos nos deixou, que Jesus nos deixou, vai ser difícil ganhar uma batalha contra o inimigo. A primeira coisa que nós temos que ter, muita palavra dentro de nós, querido. Se cingir com ela, cingir, como diz Pedro, nosso entendimento com a palavra, com a verdade. A gente não pode pular esse pedaço. Pastor, eu não consigo ler. Dá sono, não sei o que, querido.
dá o seu jeito aí. Você tem que ter verdade dentro de você. Procura ouvir, procura ler. Se não consegue ler que dá sono, põe para ouvir, mas deixa a palavra entrar em você, a palavra que é viva, a palavra que salva, a palavra que liberta. Amém? Senão a gente não tem firmeza. Ó, entenda, o cinto é para dar firmeza. Você pode perceber uma pessoa que não tem palavra, ela não é firme. Nem no que ela pensa, nem no que ela faz, nem no que ela professa. Ela está sempre meio, eu acho, talvez, não tem palavra. E fica uma presa fácil para o inimigo enganar. Se encha da verdade, querido. Se cinja com essa verdade. Vista essa verdade na sua vida, em nome de Jesus. E aí vai para a couraça da justiça. E vestindo-vos da couraça da justiça. Diz para o teu irmão, você precisa se vestir da couraça da justiça. Amém? Essa couraça era feita, querido, era um material que cobria essa parte aqui, aonde protegia os órgãos vitais, principalmente o coração. Então se perceba, flecha para cá, espada para lá, se não tiver couraça da justiça. E essa couraça, ela era feita com um material que tinha metal, às vezes era com escamas, tinha vários tipos, mas ela era sempre, se alguém enfiasse, seria difícil atravessar aquele lugar, para não chegar no seu ponto vital, porque numa batalha o seu coração tem que ser protegido, a sua vida tem que ser protegida. Não adianta, não acertou o braço, não acertou a perna, mas acertou o coração, está morto. Amém? E o que fala a couraça da justiça? Diz assim comigo, Jesus é a minha justiça. Então a couraça da justiça fala do próprio Senhor Jesus, a justiça nossa. Se você voltar um pouco, que nós estávamos falando do cinturão, o cinturão da verdade. A verdade também é o próprio Jesus. O que é a couraça da justiça? Também é Jesus. Jesus é a minha justiça. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, do Pai, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça. A justiça, Jesus se tornou para nós a justiça. Então, a justiça de Jesus nos cobre diante do inimigo. Ele não pode entrar no teu coração, ele não pode entrar na tua vida, ele não pode matar teu homem interior, que é a vida que você ganhou dele, porque você foi justificado diante de Deus. Amém? Porque se não houver justiça em nós, o inimigo tem como tocar naquilo que é vital dentro de nós. Então, a justiça do Senhor, ele nos justificou por meio do seu sangue, tá? Então você sendo justificado, querido, aonde tem justiça, o inimigo não consegue penetrar. Ele não consegue ir no vital, no principal da sua vida para te derrubar, porque você tem justiça. Você está vestido da justiça de Jesus. Amém? Jesus é a tua couraça e ele te protege contra todo ataque, contra toda a espada do inimigo. E aí continua, querido, calçado, aqui da preparação do Evangelho da Paz, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Paulo está falando aqui de um tipo de... que naquela época os soldados não usavam coturno como hoje, querido, mas era uma sandália de couro, embaixo tinha cravos como os jogadores colocam para jogar no futebol, e essa peça também ela cobria uma parte da canela. Então era um calçado muito importante, porque se ele saísse com uma sandália ou descalço seria difícil, porque machucaria os pés nas rochas, nas pedras, e também não daria tanta firmeza, mas com aquele calçado, com os cravos, ele tinha como se defender, lutar e ficar com os pés firmes no chão. Porque o que nos faz firmes também é as nossas pernas, os nossos pés é que tocam o chão. Então ele tinha que ter esse calçado, e Paulo diz assim, mas vocês calcem os pés com a preparação do Evangelho
da paz. Então, quando a gente anda, querido, nas boas novas do Evangelho da paz, nós não escorregamos, nós temos firmeza. Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Então, calce os pés com a preparação do Evangelho da paz. Você anda no Evangelho da paz, você tem paz por causa do Evangelho, você tem paz com o teu irmão, você tem paz com Deus, e isso te dá firmeza. Porque Jesus disse para todos os seus discípulos e também para nós hoje, eu quero que vocês preguem o meu Evangelho. Anuncie o meu Evangelho. Fale para as nações do meu Evangelho. E uma igreja que não está calçada com o Evangelho, querido, o que ela pode ter de firmeza no seu andar? E todos esses, não podemos esquecer que essas armaduras é para que nós possamos ficar inabaláveis no dia mau, no dia da batalha, no dia da luta. Se não tem Evangelho, a igreja fica abalável. Ela é abalada, ela escorrega e ela cai, porque ela não está calçada com o Evangelho. Ela não anda no Evangelho do Senhor, que é a boa nova que diz, chegou o reino. Chegou o Salvador, chegou o Messias, chegou aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Isso é boa nova, chegou. O seu pecado não vai te escravizar mais. Te dou a boa nova, te dou o Evangelho, porque eu estou calçado com Ele. Quero falar para você que Ele pode te salvar, Ele pode arrancar os seus pecados, Ele pode te purificar. Isso é Evangelho. Amém, querido? Nós temos que estar preparados com esse Evangelho da paz, que é um Evangelho que quando a gente prega ele traz paz para a vida das pessoas. Não é Evangelho de condenação, é Evangelho de paz, é Evangelho de salvação. Nós temos que estar calçados com ele, firmes, em nome de Jesus. Aí vamos para o versículo 16, que diz o escudo da fé aqui. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, outra armadura que não pode faltar na minha guerra. Eu tenho que ter um escudo que se chama escudo da fé. Ele era feito de madeira. Ele era ovalizado, né? Ele era quadrado e ovalizado, como está aqui na foto, né? Só para você ter uma ideia. Esse era um tipo que era o mais usado, né, dos soldados romanos. Ele era feito de madeira e coberto com couro, e quando ia para a guerra, eles molhavam esse couro. Porque o inimigo, ele lançava dardos inflamados, dardos com fogo. Às vezes era na ponta da flecha, às vezes era alguma coisa que se atirava, e aquilo vinha queimando. Se ele defendesse com aquele escudo, sem ter esse couro embebecido, querido, de água, ele seria queimado. Então ele se defendia desse fogo. E o inimigo, ele quer consumir a nossa vida com esse fogo. Porque fé vai na contramão da dúvida. Porque nós sabemos em quem nós estamos cridos, amém? Nós sabemos em quem nós estamos cridos, isso é fé. Nós não temos dúvida de quem é o nosso Salvador e o que Ele é para as nossas vidas. E o que nós somos nele. Então nós temos que ter esse escudo da fé, porque o inimigo ele vai lançar fogo, ele vai lançar dúvida, ele vai lançar algo para tentar consumir a sua vida. Mas se você tem fé, isso não atinge a sua vida, porque o escudo está lá, a fé está lá para defender-se desses fogos. Se Eva e Adão, porque primeiro quem caiu foi Eva, né? Foi Eva, tivesse o escudo da fé, você pode ter certeza que a serpente não tinha conseguido vantagem contra eles. Eles não exercitaram. Porque a serpente lançou dúvida. Dúvida é fogo, é dardo inflamado. Será que Deus não quer que você não coma do fruto porque você vai ficar igual a Ele, conhecedor do bem e do mal? Acho que Deus está te passando a perna. E ela deu ouvido, querido. Nessa hora era para levantar o escudo da fé e dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido.
eu sei em quem tenho crido. Adão caiu e tantos outros vêm caindo, porque não tem, querido, não tem pegado na fé. Fé não é um tiro no escuro, como muitas pessoas falam. Fé é certeza. É uma coisa que queima aqui dentro, você tem certeza. O inimigo tenta lançar, você vai ser uma desgraça, a sua família não tem jeito. Ele quer lançar dúvidas e queimar dentro de nós. A gente tem que levantar, querido, e nos defender com a fé. Falar com a boca a fé. Nos protegemos desses dardos. Porque muita gente tem abaixado a guarda, ou muita gente não tem nem essa peça. Não adianta, querido, você ter o cinto, não adianta ter a couraça, e faltar o escudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente agrada a Deus, a gente desagrada o inferno. Mas eu prefiro continuar agradando a Deus. E vou desagradando o inferno, apagando todos os dardos que ele tem lançado contra a minha vida, contra a minha casa. Amém? Exercitar a fé. Temos que levar esse escudo. Amém? A fé é inabalável, ela apaga o fogo, querido. A palavra de Deus diz aqui, porque todo aquele, em 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. A gente vence com escudo. Nós vencemos crendo. E nós vamos subir no arrebatamento crendo. Amém? Porque até disso, na época, eles duvidavam, porque Paulo teve que escrever carta. Olha, gente, uns falavam assim, parece que o Senhor não vem, e os apóstolos tinham que escrever, o Senhor não retarda a sua promessa não, ele disse que vai voltar, ele vai e tal, porque o inimigo tinha lançado na mente do povo que Jesus não ia voltar não, mas ele vai voltar, nós cremos, fé, o inimigo não pode tirar essa esperança de nós, amém? E diz aqui, embraçando sempre, não é de vez em quando, embraçando sempre, eu entendo sempre como sempre, está segurando o escudo da fé. Você não pode dizer, hoje eu não vou precisar desse escudo. Querido, se você não tiver esse escudo, você vai ser queimado pela dúvida, queimado pela ansiedade, queimado pela tristeza, e porque a dúvida vem trazendo todas essas coisas junto. Amém? Sempre com o seu escudo aqui, sempre com o teu escudo aqui. Sem abaixar a tua guarda. Escudo ele tem que ficar na frente. Amém? O inimigo não pode ter todo o teu corpo, não pode ter toda a tua vida assim, não, bote o escudo da fé lá. Amém? Sempre sendo protegido. Em nome de Jesus. Caminhar sem fé, querido, é caminhar totalmente desprotegido. O mundo tem dito uma coisa aí que não é verdade, que diz, o importante é ter fé. Fé, que fé, querido? Não importa no que, o importante é ter fé. E não é dessa fé que nós estamos falando, nós estamos falando na fé bíblica, na fé do Evangelho, na fé evangélica. Amém? Essa fé em Jesus. Versículo 17 vai para uma outra parte que diz assim, tomai também o capacete da salvação. Então era outra parte vital aqui, ele protegia a cabeça. Porque se uma pessoa fosse lesionada na cabeça, querido, todo o corpo não funciona direito. Você vê que uma pessoa ela pode ser muito forte, mas se ela tomar um soco na ponta do queixo, todo aquele negócio grande cai para o chão e fica desmaiado, porque mexeu com a cabeça. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, tome também o capacete da salvação. Então fala dessa salvação que nós temos. Não tem um ditado popular que diz, quando a cabeça não presta, todo o corpo padece, alguma coisa assim, já ouviram falar? Mas nós temos que ter esse capacete, querido. O capacete que é a salvação. Então a salvação, ela te guarda, ela guarda a sua mente, ela guarda a sua alma, e nós temos essa salvação, amém? Que protege, o que nos
que nos deixa vivo, ativos, porque a mente ela controla todo o nosso corpo, todo o movimento, até aquilo que você nem está pensando agora. Você pensa para o seu coração bater assim ou não? Se precisasse pensar, muita gente tinha morrido, já esqueci. O pulmão seu, você tem que ficar lembrando ele, inspira, expira. Então, está tudo na mente. Os nossos movimentos, a gente se movimenta, a gente faz coisas porque a nossa mente controla. Trazendo para o reino espiritual, se a gente não for salvo, o capacete que é a salvação, isso nos dá uma tranquilidade, diz eu sei que eu sou salvo, e porque eu sou salvo a minha vida se movimenta, ela vai para frente, eu caminho, eu progrido, tanto espiritualmente como na vida, o reino de Deus está aí, mas tudo isso é bom e está guardado, todos os meus movimentos, todos os meus pensamentos, raciocínios, porque eu tenho o capacete que é a salvação. Pensou, querido? Tem muita gente que não foi discipulado direito, e às vezes alguém passa esse estudo, ninguém sabe se vai ser salvo, eu não sei se eu vou ser salvo, eu não tenho certeza, eu já vi muita gente falar isso, né? E dorme assim pensando, puxa, pensou se eu morrer dormindo, nem soube que morri, mas para onde que eu vou? Será que eu vou ser salvo? Querido, você é salvo já, amém? Você não tem que esperar um dia para ser salvo. Se você aceitou Jesus de verdade, e você sabe que foi de verdade, você já é salvo. E quando você é salvo, você se vestiu do capacete da salvação. O inimigo não pode trazer mais nada na tua vida, você tem a salvação. Ele não pode roubar a tua salvação. A não ser que você não tenha crido de verdade no Senhor. Aí nem salvo foi, né? Então é uma armadura muito importante na nossa vida. E aí termina dizendo da espada, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vai servir a espada para quê? Perceba que a espada é de quem? A espada é do Espírito. Ela servia para quê? Para ferir o inimigo, para tirar a força do inimigo, para matar o inimigo, aquele que queria, na guerra, tipo assim, você quer me matar, mas eu te mato primeiro. Então, quem matou primeiro, agora, querido, quem tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ninguém pode contra a vida daqueles que têm a palavra, que é a palavra do Espírito que está dentro de nós. E aqui no original, quando diz assim, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa palavra no grego é o rema, que é a palavra específica que você fala naquele momento. Então por isso que fala de falar. Deus deu a boca para a gente falar. O provérbio diz que a gente está lá no livro de Provérbios enredado, enrolado com aquilo que a gente fala. Da nossa boca a gente pode abençoar ou pode amaldiçoar, ela tem poder para isso, diz na carta de Tiago. Então é uma espada. E nós temos essa arma, que ela pode servir para ferir, mas às vezes também ela pode servir também para se defender, porque você, não sei se deve ter assistido algum filme de batalha de espada, que tanto você enfia como você defende com ela também. Jesus, quando estava sendo tentado, ele tanto defendeu como atacou ali, né? E ele feriu o inimigo. Por 3 vezes, Satanás tentou pegar Jesus, mas ele tinha a espada que é do Espírito, e o Espírito dentro dele trouxe a palavra para fora, e ela foi falada, o rema específico, muito embora estava falando da palavra de Deus, mas estava falando um versículo específico, um rema, para derrotar o Satanás naquele momento. Transforma a pedra em pão, e ele lançou o rema, uma palavra específica, um versículo específico, falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo foi ferido uma vez. Pula desse pináculo, porque a palavra do Senhor diz que os anjos virão te socorrer. E pela segunda vez Jesus diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usou a palavra dizendo, também está escrito, e ele feriu o inimigo. E na terceira vez ele pede para ser adorado, que ele daria todas as nações e o reino para o Senhor. E o Senhor diz, arreda-te de mim, Satanás, porque só o Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. E isso foi
o final, querido. 3 espadadas. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Você tem que ter tudo isso para manter inabalável no dia mau. Aquele dia para Jesus foi o dia mau dele. Onde o diabo vem para tentar derrubar. Mas ele tinha todas as armas. E a espada do Espírito estava ali. Ele usou a palavra. Amém? Para derrubar o inimigo. Então, querido, não adianta nós queremos continuar com Cristo, andar com Cristo, se a gente não levar essas armaduras conosco. Porque senão a gente vai mexer no formigueiro, cutucar a onça com a vara curta, né? Entrou na chuva para se molhar, é de Deus, Deus já deu para nós tudo. Ele disse, está tudo aí, ó. Estou dando para vocês verdade, estou dando para vocês justiça, estou dando para vocês, o que mais vai na sequência lá? O evangelho para vocês andar com ele, não escorregar. Estou dando para vocês capacete da salvação. Estou dando para vocês o escudo da fé. Porque até a fé, tudo ele deu, querido. Perceba que todas essas armaduras, elas não é do homem. O homem usa a armadura, é uma coisa externa. Sabe o que isso significa? É que nós precisamos daquilo que Deus nos deu. Sem as armaduras, nós estamos nus numa guerra. Imagina você numa guerra nu, sem nada. Mas ele disse assim, eu sei, Jesus disse assim, que quando vocês me aceitarem, o inimigo virá como um leão, procurando a quem devorar. Andando ao derredor. Mas eu não deixo vocês nus. Eu dou para vocês, todas essas armaduras, querido. Dou para vocês. Se vistam de toda ela. Tomai de toda a armadura. Não esqueça nenhuma para trás. Para que você fique um soldado completo. Que o inimigo vai olhar para você e não vai achar por onde te pegar. Ele não vai achar uma brecha em você. Porque ele anda sempre procurando brecha. Por isso, ó, escudo sempre à frente, a couraça da justiça, ele não vai achar brecha. Mente sempre cheio da palavra, firme no Senhor. Ele não vai achar brecha. Porque quando ele fala algo para você, querido, você pode falar audível mesmo, viu? Que às vezes a gente está... não é só coisas espirituais, não. Às vezes nas coisas da vida. A gente está pensando em algo, Deus está nos direcionando para algo, o inimigo vem ali para flamejar, para lançar um fogo e dizer, isso não é assim, isso não funciona assado. Eu acho, às vezes ele sempre fala na nossa mente, não como ele fala na primeira pessoa. A nossa mente ele tem acesso, viu, querido? Ele não tem acesso ao nosso coração, mas na sua mente ele pode lançar uma flecha, ele pode lançar um pensamento, ou ele pode falar um pensamento. Às vezes até num sonho, querido. Ele pode criar uma situação naquilo que você está vivendo para que você fique... Aí você acorda, ou se é o momento, você fala com a boca, querido. Por isso que nós temos que ter palavra, senão como é que você vai se defender? Pensou, o advogado vai lá defender o cliente dele, ele não conhece nada dele. Ele fala, não, meu cliente é bom, é gente boa. Não, eu não quero saber disso. Eu quero saber como que foi, como é que você vai defender ele, porque aqui está sendo acusado disso, daquilo, outro. E a Bíblia não diz que o diabo é nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite diante do Senhor? Diz ou não diz? E se a gente não tem palavra para falar? O inimigo fala uma besteira. Ele fala na primeira pessoa como se fosse você. E você fala, eu não vou, eu não consigo, eu vou desistir. Aí você fala, epa! É nessas horas que você tem que se levantar. E fala com a boca, em nome de Jesus. Sou mais que vencedor. Eu vou passar. E em nome de Jesus, você pode lembrar até de histórias bíblicas. Moisés passou com o pé enxuto naquele mar que se abriu. E esse mar vai se abrir para mim em nome de Jesus. Porque na hora que você chegou na frente do mar, o inimigo é hora de lançar dardo. E ele vai sempre ficar falando, rapaz, esse mar não tem jeito não, agora você perdeu. É longo para você chegar do outro lado, você não vai conseguir chegar não. Você abre a tua boca, querido, é o rema, é a espada e diz, em nome de Jesus. Moisés era homem de Deus, eu também sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus.
o mar vai se abrir para mim em nome de Jesus. E pronto. Amém? Usar as armas. Porque Paulo vai dizer assim que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Elas são espirituais. Tudo isso que eu falei para você aqui é tudo espiritual. Tudo isso aqui que eu falei para você é externo, que vem do mundo espiritual dado para cada um de nós. É o próprio Cristo que veio para nós. Amém? Vamos nos revestir dessas armas, queridos. Vamos nos revestir dela. E vamos passar toda e qualquer situação, sempre bem armado. Eu não sei qual vai ser meu dia mal, mas pode acontecer de ser. Eu venço. Amém? Tem que continuar com elas, tomai sempre, né? O escudo da fé, embraçai sempre, não posso parar. Outro dia, pode passar um tempo, vai ter outro dia mal. Se eu não estiver preparado, querido, o soldado, ele está sempre preparado para a guerra. Quem está lá no exército, na aeronáutica, ou seja, o naval, né? Os marinheiros, eles estão sempre alertas para qualquer urgência, sempre preparados. Tocou lá uma tal da sirene, ele já sabe que tem coisa urgente. Então, tem que estar sempre preparado. Não esperar chegar o dia mal para você dizer, puxa, agora eu preciso me preparar. Querido, já perdeu a batalha. Agora não dá mais tempo. Igreja, ela tem que andar marchando, ela tem que andar revestida. Espiritualmente nós não temos descanso. O diabo tira férias, sim ou não? Não tira. Assim como nós cantamos dia e noite, dou a ti adoração, também dia e noite ele está tentando arrumar confusão, ele está tentando nos vencer, mas não vence se você estiver com toda essa armadura. Ele não descansa. Só que nós também temos um espírito, querido, que nasceu de novo, que é homem de guerra, um espírito que também ruge como Cristo ruge, um espírito cheio do Espírito Santo, e ninguém pode vencer o novo homem, uma nova mulher nascida em Cristo Jesus. O inimigo não pode, a cruz já venceu ele. A Bíblia diz que o inimigo foi trazido à vergonha. Cristo triunfou dele na cruz e trouxe ele ao desprezo, e trouxe aos nossos pés, aos pés da igreja, dizendo, está aí o teu inimigo vencido. Só que a gente tem que estar com essas armas. A gente tem que estar sempre bem com Cristo. A gente tem que estar o tempo todo em Cristo. Como a irmã Helenice disse aqui, o tempo todo buscando essa intimidade. E o inimigo jamais poderá nos subjugar. Amém? Glória a Deus.